assim, Mateus 6, a partir do versículo 25. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta hoje os problemas deste dia. Pode se assentar. Você poderia falar com seu amigo, seu irmão aí, assim? O seu Pai Celestial te alimenta. Mas fala com fé, irmãos. Porque às vezes ele está passando fome, necessidade, e não vai acreditar no você, não. Fala com ele com fé. O seu Pai Celestial te alimenta. Amém. Glória a Deus. Eu tomo posse. Eu tomo posse dessa palavra. Aleluias. Diante das preocupações da vida diária e das ansiedades que essas preocupações traz, primeiro nós precisamos crer que o nosso Deus é real. Nós precisamos crer que o nosso Deus existe. Nós precisamos crer que o nosso Deus é quem Ele diz que é. Nós precisamos crer que o Senhor tem poder de fazer o que Ele diz que tem poder para fazer. Nós precisamos crer, irmãos. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos crer que a palavra de Deus está ativa em mim, está ativa dentro de você. Nós precisamos ler a palavra de Deus e escolher crer na palavra. Nós precisamos escolher crer no nosso Deus, que é tão grande, tão poderoso, maior do que qualquer preocupação que nós podemos ter na nossa vida. Nós precisamos crer nesse Deus. Nós precisamos crer também que se algumas coisas ainda não foram resolvidas ou solucionadas na nossa vida, simplesmente elas ainda não foram. A gente não tem que morrer desesperadamente porque algumas coisas não se resolveram, porque alguns conflitos não se resolveram, porque alguma escassez não chegou ao fim, porque alguma preocupação, está tirando a sua noite de sono, está tirando a sua paz. Nós precisamos descansar em Deus, irmãos. Nós precisamos pegar isso como uma verdade para nós, que existe um tempo para todas as coisas. Nós ficamos sofrendo com antecedência, e a gente vai perdendo o dia de hoje, vai perdendo o agora. A palavra de Deus em Eclesiastes 3, versículo 11 diz: e no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Versículo 13. Cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Irmãos, nós precisamos descansar nessa palavra, que há tempo determinado para todas as coisas. E se nós tomarmos posse disso,
nós vamos começar a desfrutar a nossa vida de agora. Nós vamos começar a desfrutar o hoje. A gente vai parar de sofrer com essa ansiedade que tem, sabe, nos perturbado, tirado realmente a nossa paz, deixando o nosso coração inquieto. Tudo, irmãos, até os frutos do nosso trabalho, a palavra diz aqui que são presentes de Deus. Sabe? Não somos nós que vamos fazer, não é os nossos esforços, tudo tem a ver com o Senhor. Tudo tem a ver com Ele, é Ele que nos dá a porta de emprego, é Ele que nos dá a oportunidade do trabalho, é Ele que nos dá o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir. É somente Deus. A nossa confiança precisa estar em Deus e não nas coisas. A palavra de Deus aqui está tentando nos acalmar, fazer com que o nosso coração, sabe, entre num lugar de descanso. E a gente precisa encontrar esse lugar para que a gente continue a caminhada, irmãos. Nós não podemos parar, nós precisamos continuar com a nossa fé viva, sabe? A palavra que falou aqui, homens de pequena fé. Nós precisamos orar para que Deus aumente a nossa fé. Nós precisamos pedir, Senhor, aumente a fé, Senhor, porque até a fé eu quero ter mais fé, mas eu não consigo. A gente precisa pedir isso para Deus. Porque tem situações na nossa vida que a gente fica, sabe, muito angustiada, muito preocupada mesmo. Você olha e não vê saída, você olha e não vê recursos para aquilo ser resolvido. E aí você começa a viver uma vida de inquietação, uma vida de desespero. E aí você fica desesperado, correndo de um lado para o outro, enquanto na verdade tudo que a gente precisava é correr para os braços do Senhor. É correr para o nosso amigo Espírito Santo de Deus, que nos ajuda, que nos impulsiona quando a gente quer parar, que nos levanta quando a gente está caído. Nós precisamos recorrer a Deus, irmãos, no tempo de adversidade, no tempo de dificuldade. Nós precisamos recorrer ao Senhor. E esse texto de Mateus que nós lemos, nós podemos tirar algumas lições preciosíssimas dele. Eu tenho falado com o Senhor sempre, Senhor, me ensina da tua palavra o que realmente o Senhor está querendo dizer. O que a sua palavra quer falar com o ambiente ao qual ela vai ser ministrada. Porque só Deus conhece os nossos corações. Só Deus sabe o que você está passando. Talvez você já compartilhou um pouquinho da sua vida comigo. Mas talvez tem coisas aí que você vive no secreto que só Deus está sabendo. Talvez você tenha até vergonha de expor sua situação para as pessoas. Você fala assim, o que as pessoas vão pensar? Eu sou crente, né? Eu sou um líder. As pessoas não podem ver que eu passo por dificuldade. Irmãos, todos nós vamos ter dias de dificuldade. A nossa vida, eu sempre falo isso, são como estações. Em cada estação a gente precisa aprender a viver nelas e viver em contentamento em cada estação. Porque senão a gente fica querendo apressar. Você já viu? Às vezes nós estamos no verão, aí a gente fala, nossa, tá calor demais, eu tô doido que chega o inverno. Aí chega o inverno e você fala assim, meu Deus, por que chegou esse frio? Eu não tenho uma blusa de frio para vestir. E aí a gente fica desesperado. Aí chega o outono, você fica revoltado porque tá uma sujeira a sua calçada, que as folhas caíram e agora você vai ter que varrer calçada. Meu Deus do céu. E agora na primavera as flores estão ali, até o cheiro da flor te incomoda. Nossa Deus, agora tá me dando alergia os cheiros da flor. Nada tá bom, sabe? A gente fica assim com um descontentamento tão grande dentro de nós. Irmãos, e é só em Deus que nós vamos encontrar esse contentamento. Sabe, de saber viver cada fase, de saber passar por cada estação sem querer apressar, sabe, a chegada da próxima estação. Se a sua vida está um outono, calma, as flores vão voltar. Se está tudo, parece que está tudo congelado, está tudo frio, missionária Kelly, eu não sinto nem a presença de Deus mais, sabe, continue orando, continue buscando, você não precisa estar sentindo, você só precisa obedecer. Porque é na obediência, sabe, que o Senhor vai reanimando, é na obediência que o Senhor vai trazendo, sabe, o calor dentro de você de novo. O que você não pode é parar no meio de cada estação. Você precisa reanimar a sua fé nessa noite e acreditar que a próxima estação virá. Mas viva essa! Peça ao Senhor, Senhor, essa estação está difícil de passar por ela. Ore e fale, Espírito Santo, passe comigo nessa estação. Parece que eu não vou conseguir, mas peça ao Senhor.
E uma primeira lição que eu gostaria de tirar para nós desse texto é que nós devemos entregar o controle da nossa vida a Deus. O primeiro versículo aí vai explicar que a vida é muito mais importante que a própria comida e a própria roupa. Às vezes nesse desespero de conseguir as coisas, no desespero de ir em busca das coisas, a gente perde, sabe, os detalhes da nossa vida. E a gente começa a inverter as coisas, sabe? A gente começa a dar mais valor àquilo que é passageiro do que àquilo que é eterno. Ou você não crê que a sua vida é eterna? Porque o Senhor te fez para ser eterno, para estar para sempre com Ele. E aí a gente vai se apegando, sabe, nas coisas, e a gente fica com medo de entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Irmãos, nós precisamos deixar Deus controlar a nossa vida. Nós precisamos deixar Ele fazer do jeito dEle, ainda que pareça esquisito, ainda que pareça que está dando errado, ainda que pareça que o caminho não deveria ser esse caminho, e aí a gente quer até dar aula para Deus. Senhor, o Senhor não está vendo o caminho ao qual o Senhor está fazendo com que eu passe? Nós precisamos confiar, entregar o controle na mão de Deus. Não fica, sabe, entregando e tomando controle, entregando e tomando controle. Não, deixa com o Senhor. Se você um dia entregou a sua vida para o Senhor, você precisa crer que Ele é poderoso, sabe, para escrever toda a sua trajetória, do início ao fim. Ele é poderoso, irmãos. A nossa fé precisa ser reanimada nessa noite. Sabe, nós precisamos realmente confiar nesse Deus que pode fazer as coisas impossíveis por nós. Existem coisas, irmãos, que nós não vamos conseguir resolver. E se a gente ficar retendo isso, sabe, tomando da mão do Senhor, nós vamos viver os mesmos ciclos a vida inteira. Nós não vamos pular a fase. E o Senhor quer que a gente amadureça, o Senhor quer que a gente cresça, o Senhor quer que nós nos desenvolvemos. O Senhor quer, sabe, que a nossa mente seja renovada, que o nosso espírito seja fortalecido. Mas para isso nós precisamos realmente falar: Senhor, eu entrego realmente a minha vida em Tuas mãos. Eu tenho falado muito sobre isso nas mentorias, né? Às vezes quando eu vou pregar, nas minhas conversas de aconselhamento, eu falo: olha, deixa a sua agenda na mão de Deus. Não tem nada melhor, irmãos, que você deixar a sua agenda na mão do Senhor. É muito ruim quando você fala: Senhor, o Senhor pode fazer o plano da minha vida. O Senhor pode traçar a minha rotina, traçar, sabe, os meus caminhos. E aí o Senhor, conjecturando, tá, irmãos? É como se o Senhor pegasse a sua agendinha e escrevesse tudo ali, tudo direitinho, entregasse nas suas mãos. Mas aí amanhã, o que você faz? Você fala assim: ah, Senhor, olha, eu sinto muito, mas não vai ter tempo para eu ler a Tua palavra não, porque, né, eu tenho que fazer umas outras coisinhas aqui, elas são, para hoje, elas são prioridade. E aí você está como se estivesse rasgando uma página da agenda que Deus escreveu para você. E aí o Senhor fala para você: olha, você precisa ter um tempo a mais com a sua família, ou você precisa ter um tempo a mais, sabe, de entrega, para que você conheça mais profundo quem eu sou, para que você tenha uma intimidade comigo, para que você entenda de uma vez por todas que eu sou o seu pai, que eu sou o seu pai que te alimenta, que eu sou o seu pai que te sustenta, que eu sou o seu pai que mesmo nos dias de dificuldade, de escassez, eu vou estar ali com você, te alimentando, te sustentando. Mas como nós vamos saber disso se nós não vamos a esse lugar? Se nós riscamos isso da agenda de Deus, e nós sempre estamos lá com a nossa agendinha, achando que os nossos planos são os planos mais estratégicos do que os planos de Deus. E aí a gente acha que a gente vai conseguir realmente, sabe, trilhar os caminhos perfeitos. Enquanto, na verdade, irmãos, nós só vamos ser aperfeiçoados em Jesus. Nós só vamos ser aperfeiçoados em Deus. Então, entrega de uma vez por todas a sua agenda na mão de Deus. Entrega de uma vez por todas a sua vida diária nas mãos de Deus. A palavra está aqui nos aconselhando que não tem nada mais importante do que a própria vida. Sabe, irmãos, nessa noite nós vamos precisar entregar o controle na mão de Deus.
Se você está aí no seu sofazinho, segurando o controle da sua vida, achando que está mais confortável, né? Que ali tem um arzinho ligado, gelando para você. E às vezes Deus está falando, meu filho, não é hora de arzinho gelado, está na hora de você sentir um calorzinho aí mais quente, para você conseguir, sabe, caminhar a lugares mais longos. Deixa Deus escrever o seu dia, deixa Deus escrever a sua vida, deixa Deus falar o que é bom no seu casamento, deixa Deus falar, sabe, o que você precisa fazer com os seus filhos, deixa Deus falar. De uma vez por todas, nós estamos precisando, sabe, cancelar a nossa agenda para viver a agenda de Deus. De uma vez por todas, nós estamos precisando falar, Senhor, eu quero sim viver a vida que o Senhor desejou para mim. Eu quero sim entender, Senhor, porque é o Senhor que fez a minha vida. E nós achamos que nós podemos fazer melhor que Deus, sendo que Deus que fez, irmãos. Ninguém melhor que Deus para ter o controle da nossa vida. Entregue, o primeiro ponto aqui, entregue o controle da sua vida a Deus. A segunda lição que nós podemos aprender, o seu esforço não é o seu provedor. Que forte, hein? Não coloque a sua esperança no seu trabalho. Não coloque a sua esperança naquilo que você faz. Não deposite a sua esperança nos seus recursos financeiros. A missionária Kelly agora doidou de vez. Então agora nós não vamos precisar trabalhar, nós não vamos precisar de dinheiro, não, nós vamos precisar. Mas olha o que a palavra nos aconselha, que nós lemos, dentro do versículo 26 e do 28 ao 30, a palavra disse que os pássaros não plantam, não colhem e não guardam, e mesmo assim eles são alimentados. E diz também que os lírios do campo não fazem roupa e não trabalham, e amanhã eles são lançados no fogo, mas mesmo assim eles crescem e são vestidos de beleza. Olha só. E você é muito mais valioso que os pássaros, é o que a palavra diz. E nós somos muito mais valiosos que os pássaros. Que os lírios crescem. Olha só. E aqui está falando também que Deus é muito mais generoso com todas nós do que até mesmo com o lírio do campo. Eu não estou dizendo que você agora não precisa trabalhar. Pelo contrário, a palavra está esclarecendo o contrário. Se os pássaros e os lírios que não trabalham, não plantam, são vestidos de tanta beleza, são alimentados, imagine você que trabalha diligentemente, que planta, que colhe, que ajunta. Imagine o que Deus não pode fazer ao seu respeito. Imagine, irmãos. A palavra está dizendo que nós somos muito mais valiosos do que todos esses pássaros. Você precisa trabalhar, você precisa sim buscar o teu sustento, mas você não pode fazer o teu sustento o teu Deus. Não é o seu trabalho que vai te dar o recurso. Você precisa entender que o seu patrão é o Senhor. Porque quando nós fazemos do Senhor o nosso patrão, quando nós estabelecemos o governo do Senhor na nossa vida, não importa, vai ter fase que você pode estar até desempregado. Não é que você está com os braços cruzados, às vezes você está procurando serviço, mas você não encontra. Mas mesmo assim o Senhor vai estar te sustentando. Porque você não está trabalhando para o dinheiro, a sua esperança não está no seu patrão, a sua esperança não está na sua firma que você trabalha, a sua esperança precisa estar em Deus. E é isso que vai fazer com que o nosso coração se aquiete. É isso que vai fazer com que a gente coloque as coisas em ordem de prioridades corretas. Quando eu tomo posse de que quem governa a minha vida é o Senhor, irmãos, a gente não precisa temer. Já teve vezes, eu e o pastor já passamos por muitos dias difíceis. Muitos dias difíceis. E teve uma delas que nós tínhamos uma casa de suco e nós quebramos, ela fechou, perdemos casa, carro, perdemos tudo, zeramos. Tivemos que recomeçar a nossa vida realmente, nem é do zero, do menos zero, do negativo. E eu lembro de um dia que eu estava com tanta vontade de comer um hambúrguer, irmãos, um hambúrguer, hein? E eu falei, gente, eu não vou nem orar, porque um hambúrguer, tanta gente com fome de arroz e feijão, vou nem falar com Deus que eu queria um hambúrguer.
Irmãos, um casal de amigo nosso, eu nem orei, irmãos, mas eu abri a mensagem trazendo essa palavra para nós, que nós sabemos que Deus conhece o nosso coração. E um casal de amigo nosso apareceu na nossa casa à noite, irmãos, levando sabe o quê? Hambúrguer. Passaram na lanchonete, compraram para eles, falaram, não sei porquê, mas parece que eu precisava trazer um hambúrguer para você. Irmãos, eu não precisei orar, irmãos. O Senhor me ensinou que Ele é um Deus dos detalhes. Porque Deus nos conhece na nossa individualidade. Deus vai cuidar daquele que está precisando do arroz e o feijão, mas Deus também vai cuidar dos mimos do coração daquele que queria comer um hambúrguer. E o hambúrguer, irmãos, é assim, a ponta do iceberg, porque as coisas foram bem mais difíceis. Mas o Senhor nos sustentou e nós estamos aqui num outro processo, num outro tempo de vida, enfrentando novos desafios. Eu só queria falar para você que a sua esperança precisa estar depositada em Deus. Então não vai importar, irmãos, a situação que você esteja vivendo. Seu coração pode descansar. Você pode dormir tranquilo. Para que você vai perder noite de sono? Para quê? Pensa ao Senhor, Senhor, eu preciso descansar, porque eu preciso trabalhar no outro dia. Faça uma oração, mas descanse. Sabe, toma posse dessa fé que precisa estar viva dentro de você. Se Deus, irmão, nós lemos a história da palavra de Deus. Se Deus fez tantas coisas maravilhosas, tantos milagres, irmãos, quanto mais Ele pode continuar fazendo na nossa vida. Basta que a gente, sabe, entregue para o Senhor. E fala, Senhor, eu só preciso que o Senhor cuide de mim. E Ele vai cuidar. Jesus é o Pai que te alimenta. Jesus é o Pai que te alimenta. Jesus é o Pai que mata a tua fome. Um Pai de recursos. Um Pai que mesmo quando você não está vendo saída, Ele é a própria saída para você. Então não desespere seu coração. Sabe, coloca a sua esperança em Deus. Talvez lá na sua casa, sabe, está uma bagunça, você não consegue resolver algumas situações. Se Deus cuida dos pássaros e dos lírios dos campos, quanto mais vai cuidar da tua casa. Quanto mais Ele vai cuidar do teu coração. Apenas trabalhe diligentemente. Sabe, não se apegue à preguiça. Sabe, não se apegue ao medo das coisas não darem certo, sabe? Vai com tudo, sabe? Se você, seu casamento está ruim, comece a servir o seu marido, comece a servir a sua esposa. Comece a fazer você primeiro, comece a plantar. Como nós falamos, os pássaros nem precisam plantar. Como, ainda mais nós, se plantarmos, como nós vamos colher, irmãos? Como nós vamos colher? Sabe, então trabalhe na sua casa, trabalhe lá no seu serviço, sabe, se empenhe naquilo que o Senhor te chamou, naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer, se empenhe nisso, se empenhe em ler a palavra de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer com você, você vai ver os caminhos que Deus vai abrir diante dos seus olhos, você vai ver assim, a força que Deus vai fazer brotar dentro de você, porque talvez você está deixando os medos falarem mais alto. Por quê? Porque você não tem lido a palavra. Porque aquele que lê a palavra, irmãos, é encorajado. Aquele que lê a palavra tem a sua força restabelecida. Aleluias! A terceira lição que eu tiro aqui desse texto. A preocupação não prolonga a sua vida. Não vai resolver você ficar preocupado. Até hoje já resolveu? Fala a verdade. Os dias que você estava mais desesperado e desesperado, resolveu alguma coisa? Não resolve. Não resolve nada. No versículo 27 falou isso. Por mais preocupado que você esteja, você não pode acrescentar nenhuma hora à sua vida. Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário. A preocupação excessiva, ela pode, ao invés de aumentar uma hora, diminuir. Com toda certeza. Porque a preocupação, irmão, vai trazer o que pra gente? Vai trazer estresse, ansiedade, depressão, pânico, desespero. E daqui a pouquinho você está com insônia, daqui a pouquinho você não se alimenta direito, daqui a pouquinho sua vida está uma doideira, está uma loucura.
Você corre de um lado, corre para o outro, você arruma 4 empregos, e você faz, não vai dar conta, você trabalha de manhã, trabalha de noite, de madrugada, e você não dorme mais, você não tem tempo para comer direito, você não tem tempo mais. Seu tempo acabou, você não tem tempo para buscar a presença de Deus, você não tem tempo para buscar a água da fonte. E aí você vai começar a beber águas misturadas. E aí não vai resolver, só vai piorar a sua situação. Então não fique preocupado, isso não vai prolongar a sua vida, não vai. Pelo contrário, isso pode te adoecer, isso pode levar você à morte. Isso pode levar você a acabar com a sua vida. Você fala, nossa, missionária exagerou. Não exagerei, não. Tem pessoas que não conseguem, irmãos. Tudo que ela quer é acabar com essa preocupação, acabar com essa quietação. E ela acaba com a sua própria vida. Sabe, não faça isso com você. Permita que o Senhor controle os seus dias. Permita que o Senhor controle os seus pensamentos, né? E aí a gente vai deixando ser guiado, sabe, pelas tendências da sociedade, o que a sociedade fala que a gente tem que ser, como que eu tenho que fazer, as coisas que eu tenho que correr atrás, né, as coisas que eu tenho que conseguir, porque eu não posso baixar o padrão, eu tenho que ser igual o que a sociedade está tendo, está fazendo, né? E aí a gente começa, não, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que fazer tudo assim, nos mínimos detalhes. Gente, nós precisamos acalmar o nosso coração. Se tem um padrão que nós precisamos seguir, esse padrão é o padrão da palavra de Deus. É um padrão que não vai trazer peso para nós. É um padrão que não vai trazer desespero. Se a sua vida está um desespero, você não está vivendo tudo aquilo que a palavra de Deus está falando para você viver. Porque não sou eu que estou falando. A palavra de Deus fala isso, que a paz de Deus excede todo o entendimento. E aí às vezes nós ficamos desesperados porque meu filho tem que ter de tudo, eu tenho que dar tudo para ele, eu tenho que dar até mesmo aquilo que eu não tive, que os meus pais não puderam me dar. Agora eu tenho que, sabe, me esforçar porque meus filhos precisam ter tudo que eles querem. Os nossos filhos não precisam ter tudo que eles querem. Os nossos filhos não precisam ter aquilo que nós não tivemos. Nossos filhos precisam ter Jesus. Os nossos filhos precisam ver a presença de Jesus em nós. Os nossos filhos precisam enxergar em nós a calma num dia de desespero. Os nossos filhos precisam olhar para nós e ver, nossa, papai hoje está passando tanta dificuldade, né? Mas olha, o papai está com um sorriso no rosto. O papai orou hoje, o papai falou com Deus. Os nossos filhos precisam olhar para nós, sabe, naquele dia que a mulher, né, às vezes fica um pouco mais preocupada, né, com as contas, com as dificuldades. E aí, ao invés da gente se desesperar e falar, nossa, não sei para que eu sirvo esse Deus, se está faltando recurso na minha casa, ao invés disso, nós devemos acalmar o nosso coração e falar assim, Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Se as coisas ainda não foram resolvidas, simplesmente ainda não foram, mas no tempo certo elas serão resolvidas. É isso que os nossos filhos vão precisar. Porque na vida futura deles, quando o desespero bater na porta, quando a pressão bater na porta, quando a dificuldade os alcançar, eles vão lembrar dos dias difíceis que eles viram os pais deles passarem dentro de casa, mas eles não se desesperaram, porque eles tinham a sua fé plantados nos pés de Jesus. Porque os pais tinham a sua fé e a sua convicção firme de que Deus tem o poder para solucionar todas as coisas. É isso, irmãos. Nós não precisamos complicar a nossa vida. A nossa vida, por si só, já é complicada sem Jesus. Mas Jesus é um Deus que descomplica a nossa vida. Descomplica, irmãos, por inteiro. Jesus é o Deus, sabe, que traz essa paz em meio ao desespero. Se você tem vivido dias de aflições, quero profetizar na sua vida dias de calmaria. Quero profetizar na tua casa, sabe, dias de paz. Ainda que o vento esteja soprando, eu quero profetizar que a paz do Espírito Santo vai reinar no seu coração. Eu quero declarar, sabe, que essa certeza, essa fé que só vem de Deus vai tomar lugar no teu coração. O governo de Jesus vai tomar lugar no teu coração e você não vai mais sofrer de ansiedade. Você vai ter o seu coração posto firme no Senhor. Aleluias! E a quarta lição, faça de Deus
a sua prioridade. No versículo 33 está falando para nós que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós precisamos então estabelecer o reino de Deus sobre nós. O que é o reino de Deus sobre nós? É o governo de Deus. É deixar que Deus traga o governo dele no nosso coração. Não deixar o nosso coração, a nossa vida ser governada por esse reino terreno. Porque aí sim nós vamos viver preocupados. Mas entregar, sabe, a nossa vida, buscar esse governo de Deus sobre os nossos corações. E essa justiça de Deus é essa retidão que vem de Deus, essa santidade que vem de Deus, é esse entendimento que nós não somos retos por nós mesmos, esse entendimento que nós não vamos nos santificar nós mesmos, que nós somos necessitados da graça de Deus, que nós só vamos ser justos diante dessa justiça que só vem de Deus. Nós precisamos buscar isso. A justiça de Deus é estar bem com Deus. Então nós devemos buscar a justiça de Deus, nós devemos buscar estar bem com o Senhor, ter uma vida que dá frutos. Em Gálatas 5:22 diz: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. O versículo 24 diz: aquele que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. O versículo 25: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Isso é buscar a Deus em primeiro lugar, irmãos. É quando eu deixo a minha natureza, sabe, para trás e começo a viver a vida de Cristo. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluias! É reconhecer o nosso estado pecaminoso. Romanos 8:7 diz: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Versículo 8: por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Irmãos, se nós deixarmos a nossa natureza nos guiar, nós estamos perdidos. É um abismo puxando outro abismo. Nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, irmãos. Que esse governo, sabe, venha sobre a nossa casa. Que esse governo venha sobre a nossa vida por inteiro. A palavra de Deus em João 15:5 diz: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Palavra de Deus, para que desespero? Sem Deus, nem o trabalhar nós vamos poder. Sem Deus, irmão, nem alimentar a gente vai poder. Não vai poder ter saúde, não vai poder ter paz, não vai poder ter nada. A palavra de Deus está dizendo: sem mim, nada podeis fazer. Então não dê crédito, irmãos. Não dê crédito às coisas externas. Não façam delas a sua prioridade. Não deixam elas dominar o seu pensamento. Mas deixa a presença de Deus dominar você por inteiro, sabe? Deixa os recursos do céu vir sobre você no tempo certo. Deixa Deus fazer, deixa Deus cuidar. Rasga sua agenda nessa noite. Aleluias. E por último, irmãos, eu gostaria de dizer para você: viva o hoje. Não perca o agora. Não perca, irmãos. O hoje é precioso demais. Versículo 34 de Mateus que nós lemos diz assim: não se preocupe com amanhã, ele trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. A nossa vida é o nosso maior troféu. A sua vida é o que você tem de mais valor. Então é dela que você precisa cuidar, entregando os seus caminhos ao Senhor e confiando nele. Porque aí sim as demais coisas vão ser acrescentadas. Quais são as demais coisas? Aquelas que o Senhor sabe que você precisa. Não são as que você acha que você precisa. São as que Deus sabe que você precisa. E aí existe uma diferença muito grande. Porque aquilo que a gente acha que é para nós no momento, às vezes não é. Deus sabe o que nós precisamos.
Então não fique esperneando, não faça pirraça, como um menino que às vezes o pai não dá o que ele pede na hora. O pai sabe o que é melhor para o seu filho. O pai sabe a hora certa de você ser alimentado. O pai sabe. Às vezes nós queremos aquilo que vai satisfazer o nosso ego, o nosso prazer, aquilo que vai matar a vontade do nosso pecado. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Aleluias. Glórias a Deus. Salmo 139, 13 diz: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. As tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Olha só, irmão, Deus está falando de você. Você foi criado no ventre da sua mãe, você foi pensado. Sabe, o Senhor te fez assim de maneira tão extraordinária. Esteja contente com a sua vida. Não ache que a sua vida é por causa do acaso, não. Existe um propósito na sua vida. Muitas pessoas estão insatisfeitas com a sua vida, porque ficam pensando no que o outro tem, fica pensando no que o outro adquiriu, no que o outro conquistou, no que o outro está fazendo. Não, olhe para a sua vida. Olhe como ela tem valor diante dos olhos de Deus. Olha como Deus te ama, como Deus te criou de maneira pensada, como Deus planejou, como Deus sonhou com você. Você é importante para o Senhor. O Senhor te ama e o Senhor quer cuidar da vida que Ele mesmo te deu, que você possa entregar a sua vida no controle das mãos de Deus. Que você não fique olhando, sabe, tendo pensamentos do passado, comparando a sua vida, porque o pensamento do passado só vai trazer depressão para você. E o excesso de futuro vai trazer o quê? Vai trazer estresse, ansiedade sobre a sua vida. E você pensando demais no passado e vivendo a ansiedade do amanhã, você perde o hoje. Isso te rouba o agora. Olhe para o agora. Sabe? Tome um café, mas esteja ali presente tomando um café. Sabe? Não perca o agora. Dê um abraço no seu marido, dê um abraço na sua esposa. Não fica sonhando, sabe, com as coisas de amanhã, ansiosa. Amanhã trará os seus próprios problemas, mas não perca hoje, não perca. Aproveite a conversa, aproveite o sorriso dos filhos, aproveite a companhia a companhia que Deus colocou do seu lado para estar com você na caminhada da vida. Aproveite o hoje. Não deixe isso passar, porque agora nós estamos aqui. Mas daqui um minuto, daqui um segundo, a gente não sabe o que vai ser de nós. A gente não sabe. Nossa vida está no controle de Deus. Então descanse em Deus. Viva o agora, sabe? Não perca. Cada semente que você planta agora, elas vão cuidar do amanhã. Então se preocupe com a semente que você está plantando hoje. E aí você não precisa preocupar com amanhã. O problema sabe o que é? Que às vezes nós sabemos as sementes que nós estamos plantando hoje, talvez elas não são sementes boas. E aí a gente fica desesperado. No nosso casamento a gente fica desesperado o que vai ser dele amanhã. Na vida dos nossos filhos a gente fica maluco porque a gente não sabe o que vai ser amanhã. Por quê? Será que nós não estamos semeando a semente que precisa ser semeada hoje? Essa é a paz que Deus quer trazer sobre nós. A paz de entender que a semente que eu lanço hoje, que vai ser uma semente boa, e que ela vai cair num solo fértil, e que ela vai germinar amanhã, e que eu vou poder descansar, porque quem vai dar o crescimento é o próprio Deus. Amém? Será que você pode confiar nesse Deus que quer tomar o controle das suas mãos, da sua vida, e cuidar de cada detalhe? Gostaria que você colocasse sobre os seus pés, e eu vou estar orando por você nesse momento. Aleluias. Se você está do lado da sua família aí, eu gostaria que você se juntasse, ficasse grudadinho com a sua família aí. Eu gostaria que nós estivéssemos plantando a sementinha hoje na nossa casa. Que nós estivéssemos plantando uma sementinha, sabe? Uma sementinha de fé. Uma sementinha de esperança. Uma sementinha de colocar a confiança naquele que pode cuidar dos nossos dias.
uma sementinha de fé naquele que pode e é o dono de todos os nossos dias. Aleluias. Senhor, nós queremos orar nesse momento, Pai. Queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor tome o controle, Senhor, da nossa casa. Pai, queremos pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor, Pai, assuma, Senhor, cada passo que nós damos do nosso lar. Nós queremos depositar diante do Senhor a nossa esperança, Senhor. Queremos buscar o governo do Senhor sobre nós. Queremos estabelecer, Senhor, a Tua justiça na nossa casa, Senhor. Queremos clamar ao Senhor neste culto da família, meu Deus, que a Tua paz, que excede todo e qualquer entendimento, Senhor, possa estar estabelecido dentro do nosso lar. Meu Deus, que possamos, meu Deus, buscar no Senhor a força que precisamos, Senhor, para romper com a inquietação, romper com a preocupação, Jesus. Pai, que a nossa vida possa estar, Senhor, jogada aos Teus pés. Que o nosso coração, Pai, possa encontrar recursos somente no Senhor. Nós clamamos neste momento, Pai, que o céu, Senhor, tenha o controle de nós. Pai, que o céu se abra sobre a nossa casa, meu Deus. Pai, que o céu, Senhor Jesus, esteja, Senhor, nesse momento, Senhor, tomando o controle das nossas mãos, Pai. Senhor, e traçando a rota certa para nós. Meu Deus, acalma o nosso coração, Jesus. Acalma, Senhor, o nosso caminhar. Meu Deus, que os nossos pensamentos, Senhor, possam ser guardados no Senhor. Que todo o medo, Senhor, venha ser deixado agora aos Teus pés. Que toda preocupação venha ser lançada aos Teus pés, meu Deus. Que todo o medo do amanhã, que toda a ansiedade, que toda a síndrome do pânico, que todo o espírito de perturbação que entrou, meu Pai, e encontrou morada, porque nós alimentamos algum pensamento, Senhor, de medo, de fracasso, de derrota. Nós levantamos a nossa voz profética aqui nessa noite e declaramos no poder que há no nome santo de Jesus, Senhor, que não há, Senhor Jesus, nenhum, Senhor, potestade do inferno, Senhor, nenhuma fortaleza do inferno que possa prevalecer nos nossos pensamentos. Senhor, derruba todo o medo, meu Pai, que habita nos nossos pensamentos. Espírito Santo, toma o governo também da nossa mente, Jesus. Que os nossos pensamentos sejam pensamentos positivos, Senhor, pensamentos de fé, pensamentos, Senhor, de providência divina, pensamentos aos quais, Senhor, vão trazer à tona, Senhor, tudo aquilo que o Senhor escreveu para nós. Nós queremos declarar nessa noite, meu Pai, o Teu poder, o Teu cuidado sobre cada um de nós, sobre cada lar representado nessa noite. Sim. Senhor, nós vamos para casa, mas nós vamos para casa, Senhor, descansados, porque nós vamos para casa, Senhor, agradecidos pela Tua palavra, de ressuscitar dentro de nós a fé e a esperança num Deus que realizou tantos milagres para o Seu povo, nesse Deus que é o mesmo, Senhor, nesse Deus que não mudou. Nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é aquele que é o dono dos nossos dias. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, nós entregamos o controle de tudo, Senhor, nas Tuas mãos. E eu abençoo, Senhor, cada vida que recebeu essa palavra. Nós que estamos aqui presentes, aqueles que vão ouvir, Senhor Jesus, pela transmissão. Meu Deus, que a Tua paz possa reinar a partir de hoje nos nossos pensamentos. Que cada decisão nós possamos lembrar de que quem vai resolver isso é o Senhor. Pai, obrigada, Senhor, mais uma vez por falar conosco, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Você foi abençoado pela palavra de Deus? Amém. Que você possa ter uma semana rica, sabe, cheio da esperança e da fé nesse Deus que move montanhas por cada um de nós. Amém?